Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, agora são 3 horas da madrugada e até agora eu não consegui dormir. E o Senhor me deu uma palavra, né? Porque quando o Senhor quer falar algo com a gente pela madrugada, Ele tira o sono da gente, né? E Ele me deu uma palavra aqui, eu vou trazer para você essa palavra. Porque o Senhor quer falar contigo. O Senhor quer falar no teu coração. Ele quer fazer você entender o porquê que você está passando pelo que está passando. Aleluia. Você já está até mesmo afastado do caminho do Senhor. Aleluia. O Senhor diz aqui em Provérbios, capítulo 19, e versículo 2 a seguir, vai dizer assim: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. O 3. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Meus irmãos, o Senhor diz aqui, não é bom agir sem pensar. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado sobre agir sem pensar. Meus irmãos, quando nós agimos sem pensar, nós acabamos pecando, como a palavra diz. E nós sofremos a consequência daquilo. Coisas que não era para eu e você passar, a gente passa. Por quê? Por falta de agir sem pensar. Por ansiedade. Por causa de ansiedade. A ansiedade, ela é um tipo, ela é algo. A ansiedade, meu irmão, ela é tão complicada, ela é uma coisa que é falta de fé. A ansiedade é uma coisa que é uma falta de fé. Você quer tudo na sua hora, às vezes você está esperando por algo, mas a sua ansiedade toma de conta de você e você acaba agindo precipitadamente e acaba pecando contra o Senhor e você vai sofrer as consequências. Mas no final de tudo isso, você se irrita contra o Senhor. Você começa a murmurar, começa a esfriar na fé. Quando pensa que não, você afasta do caminho de Deus. Aleluia. É contra o Senhor que o seu coração se irrita, que a palavra diz. Meus irmãos, é muito diferente. Porque o Senhor está falando essa palavra bem aqui para você. Mas vai ter pessoas que vai dizer assim, não, mas mesmo a gente estando servindo a Deus com confiança, sem agir, sem pensar, mas mesmo assim nós passa por problemas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você sofrer por amor da palavra é uma coisa. Você sofrer por amor de Jesus é uma coisa. Você não se abala. Você não, como é que diz? Você não volta para trás. Quando a pessoa está sofrendo por amor de Jesus, ela faz crescer cada vez mais. Mas quando você sofre por as consequências dos seus atos errados, você afunda, você acaba afundando. Por quê? Porque quando nós agimos sem pensar, é um pecado. A gente peca contra o Senhor. Por que a gente peca? Porque a gente faz do nosso jeito. Nós não esperamos no Senhor e façamos do nosso jeito e ali nós vai sofrer aquela consequência. E o que era para você não passar, você vai passar. Então é coisa muito séria. O Senhor está te falando nessa noite. Você está nessa situação porque você agiu sem pensar. Não era a minha vontade você estar passando o que você está passando. Não era a minha vontade. O Senhor está dizendo para ti. Porque esse vídeo vai chegar até você. Porque agora são 3 horas da madrugada. E pela primeira vez que está me acontecendo isso. É a primeira vez.
Não que eu não oro de madrugada, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que é a primeira vez que eu trago uma palavra de Deus, é a primeira vez que Ele me dá uma palavra assim. E é a primeira vez que eu estou falando da palavra de Deus por uma live dessa, pela madrugada, é a primeira vez. Eu sempre levanto pelas madrugadas, mas para orar, mas para vir aqui no telefone levar a palavra de Deus até você, não, é a primeira vez. É a primeira vez. Então esse vídeo também vai chegar até você, porque você vai sair dessa situação que você tá. Porque quando você ouvir essa palavra, você vai mudar de ideia, você vai se consertar e tudo vai correr bem. Aleluia. Porque o Senhor Jesus diz que bem-aventurado é aquele que é perseguido e que dizem todo mal contra vocês por causa da minha palavra. Ou seja, o Senhor está deixando claro, meus irmãos, que vocês vão ser perseguidos também. Nós vamos ser perseguidos também pelos nossos erros, pelas coisas que nós fazemos de errados. Aleluia. Então, de todas as formas, você vai ser perseguido. De todas as formas, vão falar mal de você. Então, por que você agiu precipitadamente e largou de fazer a obra de Deus? Por que você agiu precipitadamente e largou seu cargo de pastor? Por que você agiu precipitadamente, sem pensar, e largou seu cargo de obreiro? Por que você agiu sem pensar e saiu da igreja e agora você está sofrendo a consequência? Porque o Senhor Jesus diz que ai daquele que faz a obra do Senhor, aleluia, e larga. Assim, que faz e não vai até o final. Pegou, meu irmão, tem que ir até o final. Porque se você largar, sua vida nunca mais será a mesma. O seu ministério nunca mais será o mesmo. Aleluia. Então, meus irmãos, o Senhor está falando. Aquele que age sem pensar, peca contra o Senhor. Então, vamos pensar direito antes de agir. Porque ele diz, é aquele que age sem pensar, que precipita. Quem se precipita acaba pecando. Precipitar é fazer algo antes do tempo. Fazer algo antes do tempo. Sabe por que o seu pastor não deixa você cantar agora? Porque ele sabe que você vai cair, você vai tropeçar. E você fica chateado, né? Murmurando contra o seu pastor. Fala que ele não quer te dar oportunidade. Não é isso, é porque ele quer o seu bem. Você que quer pregar e o seu pastor não dá oportunidade, você fica murmurando contra o seu pastor. O Senhor está dizendo. E ele só quer o seu bem. Porque não adianta você pôr a mão no arado, despreparado, sem ter visão de Deus. O segredo é ter visão de Deus. Se você tiver visão de Deus, você pode ir para frente. Pode pôr a mão no arado, mas se você não tiver visão de Deus, você volta para trás. Porque é levante de todos os lados, de todas as formas. Então, se você não tiver firmado na palavra, você volta para trás. Então, ouça o seu pastor, obedeça sua liderança, porque Paulo diz que se nós fazéssemos obedecer às lideranças, isso não terá proveito nenhum para nós. Então, nós temos que obedecer. Nós estamos sujeitos à autoridade do Senhor, que é os pastores, a liderança. Então, o Senhor está te dizendo nessa noite, nessa madrugada, vai no seu pastor, peça perdão e espera o tempo do Senhor. Vai na sua pastora, peça perdão e espera o tempo do Senhor. Peça perdão para os seus irmãos, para a sua igreja, por você ter murmurado contra o pastor, contra os obreiros, contra o povo da igreja, contra aquela igreja por não ter te dado oportunidade. O Senhor está te dizendo que é porque não é tempo ainda. Ele está te preparando. Enquanto você está sem oportunidade, vai se revestindo, vai aprofundando na palavra para você ter visão de Deus. Para você entender que Jesus passou, para você poder entender o que Paulo passou, o que Pedro passou. Quando você começar a entender o que Jesus passou por causa de levar a verdade, aí você nunca mais volta para trás, porque você vai entender o que é fazer a obra de Deus.
você vai entender que fazer a obra do Senhor é padecer. Deixa eu te falar uma coisa. A gente que prega a palavra do Senhor, nem sempre estamos bem. Tem vezes que nós estamos passando por problemas, mas mesmo assim o Senhor nos usa para falar. É Ele quem fala. Se eu sou o vaso dele, Ele vai me usar quando Ele quiser. Se você é vaso dele, Ele vai te usar quando Ele quiser. Ele não está te perguntando se você está bem. Não. O Senhor, quando te escolheu, Ele não falou que ia te usar só quando você estivesse na bonança ou quando você estivesse sem problemas, não. Quando você está passando por problema no deserto, aí é que Deus te usa, aí é que Ele usa a tua boca para falar. Porque você fala com mais autoridade, mais ousadia. Porque ali Ele está falando contigo também. Então, nem sempre que nós estamos pregando, louvando, nós estamos bem. Mas mesmo assim o Senhor usa nós para falar com o povo dele. Para que, se eu canto, às vezes eu não estou bem, mas eu canto para ajudar, para levantar outra pessoa. Às vezes eu prego para levantar outra pessoa. Aleluia, glórias a Deus. Então o Senhor está te falando nessa noite. Obedeça a sua liderança. Peça perdão à sua igreja. E espere o tempo do Senhor. Porque, meus irmãos, se não dá só mesmo pra gente. Se a gente for desobediente, só dá pra gente. Porque você sofrer por amor da palavra, você não vai se sentir acusado, você vai sentir paz. Jó, ele sofreu uma grande perda de 10 filhos, perdeu tudo o que ele tinha. Mas Jó, ele tinha paz dentro dele, porque ele sabia que não tinha feito nada para merecer aquilo. Ele sabia a vida que ele tinha diante do Deus vivo. Então ele sabia. Por isso que ele diz, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque ele sabia que só podia ser Deus, porque ele não tinha dado entrada para o diabo entrar na vida dele, não, meus irmãos. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Então, se você está correto diante do Senhor, pode ter certeza que pode vir o que vier, mas você tem paz dentro de você. Você não consegue largar Jesus porque Ele está dentro de você. Mas se você está sofrendo por erros, vixe, é muito perigoso, porque o diabo te acusa, ele aproveita daquela situação para te acusar. Ele aproveita para te acusar. Então, meus irmãos, vamos vigiar mais um pouco e vamos esperar o tempo do Senhor, vamos esperar o tempo de Deus. Vai chegar o tempo que Deus vai te usar, vai chegar o tempo, Ele não quer te perder, é por isso que não é o momento ainda, não é a hora ainda. Ele não quer te perder, ao contrário, Ele quer te fazer um vaso de honra, um vaso de valor, para que você não volte para trás e seja vergonhado e pisado pelos homens. Ele quer te honrar, então espera o tempo dele. Espera o tempo do Senhor. Para mim estar pregando para você hoje, não foi da noite para o dia. Não foi da noite para o dia. Deus primeiro tratou de mim. Deus primeiro abriu meus olhos, me deu entendimento para poder estar aqui trazendo a palavra de Deus para você. E falar para você, não haja sem pensar. Não haja sem pensar, senão você vai passar por coisas que não era para passar. Nós passa por problema mesmo estando correto diante do Senhor, entenda, nós passa. Mas você estando correto diante de Deus, meus irmãos, é invitado muita coisa na sua vida. É. Porque existe o sofrimento por amor a Cristo e existe a maldição por causa da desobediência e por causa do pecado. E tem pessoas que estão vivendo debaixo da maldição. Tem pessoas que estão debaixo da maldição. Tem pessoas que não têm paz, não conseguem dormir, não tem paz dentro dele. É a maldição que está ali acompanhando por causa da desobediência. Porque o Senhor Jesus diz
que mostra para aquela pessoa que desobedece e despreza a palavra dele, o quão amargo é desprezar a sua palavra. Ele mostra para essa pessoa o quão amargo é. Se o Senhor está falando não faça isso, não faça. Se o Senhor está dizendo espera o meu tempo, espere. Se o Senhor está falando não aceita adultério, então não adultere. Se o Senhor está falando não é o tempo, então espera o tempo de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa e perfeita e agradável. Porque a vontade de Deus é aquela que Ele tem para você. Mas a permissão de Deus na tua vida é a consequência dos seus erros. Coisas que Ele não pode evitar, porque você mesmo está procurando. Você mesmo está procurando para suas costas. Então você vai passar pelo que você não ia passar. Consequências do pecado. Davi passou por algo que ele não poderia ter passado, mas por causa que ele pecou, agiu sem pensar, ele sofreu. A espada ficou na casa dele, a espada de Jesus. Ficou na casa dele. A família dele foi destruída, né? Então é muito perigoso, meus irmãos. Nós agimos sem pensar, é um perigo. E você fazendo direitinho, não importa o que aconteça à tua volta, mas você tem a tranquilidade e paz na sua alma, porque você sabe que você não está fazendo nada errado. Não estou dizendo que nós não temos erros, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que se você está dando correto diante do Senhor, você vai ter aquela paz dentro de ti. Pode vir o que vier, mas você tem a tranquilidade porque você está sabendo da vida que tem diante de Deus. Então, se está acontecendo, você tem paz, porque você vai saber que Deus está contigo e que se o inimigo está fazendo o que está fazendo é porque Deus está permitindo, porque ele sabe que você é capaz de passar. Porque o diabo, do jeito que ele foi, quando o povo foram sacrificar, o inimigo foi junto. Então, assim, é quando o povo está orando, né? O inimigo, ele é saliente, meus irmãos, ele entra em todo lugar, ele é saliente. Ele só não toca em ti se Deus não deixar. Ele é saliente, ele é metido. Então, ele se entrou no meio daquele povo e foi até Jesus e pediu para tocar em Jó. Porque ele disse que Jó só servia a ele porque Jó tinha isso e tinha aquilo. Então, talvez você tá bem, tá tudo bem na sua casa, de repente Deus, o inimigo vai lá e fala, ei, deixa eu tocar lá, ó. Ela só te serve com fidelidade por causa que tu dá isso para ela. Ei, ele só te serve assim com fidelidade porque tu deu isso para ele. Mas deixa eu tocar no que ele tem. O inimigo é sujo, meus irmãos. Ele é sujo. Então, se você está correto dentro do Senhor e você está passando por um vento, não se preocupa. Que tudo que você perder agora, Deus vai te dar em dobro, porque Ele deu para Jó. Mas Jó não se desviou nem para um lado nem para o outro. Ele continuou reto diante do Senhor. José também passou por coisas que ele não fez nada de errado, mas passou. Jesus também. Assim é nós que faz a obra do Senhor. Nós vamos ser perseguidos. Mas o diabo não tem poder na tua vida se não for concedido pelo Senhor. Então Jesus deixa ele te perseguir. Ele deixa. Só para mostrar para ele mesmo, para o teu inimigo, quem é ele na tua vida, quem é Deus na tua vida, entendeu? Então louve ao Senhor, adora ao Senhor em meio às provações. É muito maravilhoso e gratificante adorar o nome desse Deus. Valorize a oportunidade que Ele te deu de estar na presença dEle. Valorize. Valorize. Aleluia. Valorize essa oportunidade que Ele te deu. Porque o diabo,
ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse. E ele é o pai da mentira. E ele está enganando muita gente usando a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele só envia revelação usando o nome do Senhor. Quando Jeremias estava profetizando a destruição do povo, que Deus profetiza a destruição de alguém, se você quer saber. Mas se você arrepender, Deus muda de ideia. Deus muda de ideia ao teu respeito. Deus enviou Jeremias para pregar a destruição. E de repente se levantou um profeta, Ananias, um falso profeta, para falar, profetizar em nome do Senhor contra a profecia que Jeremias estava profetizando. Sabe o que o Senhor está te dizendo? Que ele já profetizou na tua vida. Mas tu continua correndo atrás de profecia e tu já tem recebido profecias que não vêm do Senhor. E você está acreditando. Só que se você agir sem pensar, só vai dar para você. Porque Deus, ele nunca vai falar o que tu quer. Ele vai falar o que ele quer. Porque ele sabe onde tu está errado. Ele sabe onde eu e você está errado. Então ele vai falar aquilo para nós poder se consertar. Para mim estar hoje aqui, sabe o que o Senhor mandou dizer para mim? Ele usou um vaso e falou para mim que se eu não me consertasse, eu ia parar de trás das grades. Jesus falou desse jeito para mim. Então, por que eu ia parar de trás das grades? Era porque Jesus queria? Ou é porque ele sabia o que ia acontecer e ele queria me dar esse livramento? Ele não queria que eu passasse por aquilo. Então eu preferi obedecer o que ele disse. Se eu não me consertasse, eu ia parar nas grades. Então eu preferi me consertar diante dele porque ele só quer o meu bem. Então se o Senhor está te falando nessa noite, também é porque ele quer o teu bem. Ele quer evitar de você passar por uma grande decepção. Ele está querendo evitar, porque Jesus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Jesus não tem. Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus proibindo você a nada. Mas você vai sempre encontrar ele te alertando da consequência dos seus erros. Ele sempre vai te alertar. Arrependei-vos. Os adultos não herdarão o reino de Deus, nem os viçosos, e assim vai a seguir. Então, Jesus, você nunca vai encontrar, tá proibido, irmã Maria, você fazer isso, não. Jesus não proíbe, ele te alerta. Isso aqui é um mapa para nós morar no céu. Só que ela também vai nos levar para onde vai o filho da desobediência. Ela também vai nos levar para o céu, mas ela também levará também aquele que está no adultério, que está na mentira, que não quer se consertar diante do Senhor, porque ele que diz. Aqui ele está te falando o caminho da eternidade, mas ele também está te alertando da consequência dos erros que você cometeu em não se consertar. Ele está te falando aqui para onde você vai. Não adianta, a palavra de Deus não muda por causa do seu jeito de pensar. Ele diz aqui tudo. Ele sempre vai te alertar. Ele nunca vai te proibir, ele te alerta, ó. Aqui tudo, ó. Nunca vi uma passagem, Deus passando a mão na cabeça minha nem sua. Não, ele sempre nos repreendeu, sempre nos exortou, porque ele nos ama, ele não quer nos perder. Amém? A paz do Senhor, que essa palavra venha falar no seu coração. Envie essa live para frente para que o Senhor venha alcançar mais vidas. Amém? Boa madrugada, paz do Senhor para cada um de vocês.